Nas comemorações dos 70 anos da Força Aérea Portuguesa, o slogan escolhido foi 70 anos a defender o futuro. No site oficial pode ler-se que a visão da organização é consolidar a afirmação de uma Força Aérea inovadora e sustentável. Ciente de que a atividade da Força Aérea é potencialmente agressiva ao meio ambiente, os militares ambicionam diminuir a pegada ecológica da organização e usar os meios para proteger o meio ambiente nacional. É esse um dos objetivos da recente Esquadra 991, também conhecida por Árpias. Foi fundada no dia 17 de novembro de 2021 e é a primeira unidade da Força Aérea que opera sistemas aéreos não tripulados. Dos vários objetivos da missão da Esquadra, destaca-se a vigilância terrestre, marítima e ambiental e também o apoio ao combate a incêndios rurais e florestais, incluindo operações de rescaldo e vigilância ativa no pós-rescaldo. No evento sobre aviação e as vantagens que as aeronaves não tripuladas podem ter no dia-a-dia de empresas e organizações, não podia, obviamente, faltar a visão militar. Neste ano que passou, o que é que a Árpias conseguiu alcançar? Que desafios esperam a Esquadra 991 para o futuro? E como é que a Força Aérea aposta na investigação e desenvolvimento de aeronaves não tripuladas e formação de pilotos? Passo a palavra ao comandante da Esquadra 991 Árpias, Luís Coelho da Silva. Olá! Está aqui, eu não estava a vê-lo. Catarina. Obrigada. Obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer à organização do evento, o convite que fez à Força Aérea Portuguesa, para que pudéssemos apresentar então aquela que é a capacidade mais recente da Força Aérea. Portanto, Esquadra 991, nós por diretiva temos a nossa numeração organizada segundo uma lógica em que o 9, o primeiro algarismo, representa a nossa missão. A nossa missão, o 9, representa o Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, nos seus vários vetores e dimensões. O segundo número, o 9, diz respeito à aeronave que operamos, portanto, neste caso, aeronaves não tripuladas, e o último algarismo, o 1, é uma atribuição sequencial, portanto, somos a primeira esquadra a operar este tipo de aeronaves. Como já foi referido, a esquadra foi fundada a 17 de novembro de 2021, é a esquadra mais recente do nosso dispositivo, e devo dizer que este evento, esta introdução de uma esquadra, não é um evento que se concretiza num dia. Portanto, foi através de diretivas, através de memorandos e através de uma proposta que foi feita à administração, portanto, ao Ministério da Defesa, que foi aprovada a inclusão no dispositivo de forças de uma nova capacidade na Força Aérea. Assim sendo, foi edificada no dia 17 de novembro a Esquadra 991. O sistema de armas que nós operamos neste momento é o OGS-42, portanto, é uma aeronave classe 1C, até aos 115 kg. A nossa aeronave tem um peso máximo à descolagem de 40 kg. Poderão pensar que é uma aeronave pequena, é pequena, mas para a missão que executamos, tem-nos servido e temos resultados para apresentar. Outra coisa que convém dizer e referir sobre a aeronave que operamos é que é indústria nacional, portanto, é produto de uma empresa que é a Oavision, nacional, e que é operada por nós e mantida e suportada também pelo nosso pessoal em conjunto com os técnicos da Oavision. Então, como é que decorre este processo de introdução dos sistemas aéreos não tripulados na missão das Forças Armadas, em concreto da Força Aérea? Bom, desde o ano 2000, 2001, que a Academia da Força Aérea começou a desenvolver projetos no âmbito dos sistemas aéreos não tripulados. Inicialmente, a aeronave Antex e o projeto Pitvan, que tinha por objetivo servir de plataforma a testes de tecnologia, foi a materialização dessas fases de investigação e desenvolvimento. Naturalmente que este pessoal que se forma nesta área, quer para desenvolver a aeronave, quer para operar, vão adquirir know-how que depois importa empregar. E assim, por volta do ano 2018 e 2019, houve uma solicitação à Força Aérea e à empresa Oavision por parte da EMSA para efetuar missões de vigilância marítima no Adriático a partir da Croácia. O que aconteceu entre o ano de 2018 e 2019. Posteriormente, a aeronave
começou a tornar-se mais madura, com outras capacidades, com outra fiabilidade, e houve também a necessidade, face ao flagelo que havia dos incêndios em Portugal, de garantir uma vigilância do nosso espaço territorial e assim ajudar à vigilância e detecção dos incêndios, por forma a auxiliar quem o combate no solo. Foram adquiridas um pacote de 12 aeronaves e estações de controle terrestre para garantirmos que de norte a sul conseguíamos monitorizar o nosso espaço florestal. Assim, a Esquadra tem instaladas 3 bases avançadas em Mirandela, Lausanne e Beja. Estas 3 bases foram alicerçadas num período inicial por um organismo que era o núcleo de Unmanned Air Systems, que pertencia ao Comando Aéreo da Força Aérea e que começou por fazer então essa operação inicial. Em 2019 concretizou-se a avaliação operacional da aeronave. 2020 e 2021 foram então os primeiros anos de emprego da aeronave no cumprimento desta missão. Devo também dizer que não é apenas a vigilância dos incêndios que nos ocupa o nosso tempo. Nós fazemos também missões no âmbito do Ministério do Ambiente e Ação Climática, quer na monitorização de espaços de cargas florestais, de pedreiras, de zonas de praia, para garantir que o ordenamento do território se continua a fazer com uma sequência lógica. Em 2021, entendeu-se que era a altura de consolidar a nossa operação, formando então uma primeira unidade aérea para a operação de sistemas aéreos não tripulados. Como eu disse, unidade aérea, isto obedece a critérios que, para as esquadras de voo da Força Aérea, devem ser comuns e que devem existir em todas as esquadras. Então, escolheram para comandante de esquadra um piloto aviador, que foi a primeira pessoa da especialidade de pilotagem a ingressar nesta esquadra, para ser o comandante de esquadra e assim introduzir neste organismo os hábitos de treino e formação que nós temos das esquadras tripuladas da Força Aérea. Então, assim sendo, devo-vos dizer que o nosso primeiro investimento foi no pessoal, na formação e na certificação. A Esquadra 991 é o primeiro organismo do Estado português a estar certificado pela Autoridade Aeronáutica Nacional para a formação de pilotos remotos de aeronaves classe 1C. É algo que nos enche de orgulho, mas que também nos encheu de trabalho num período inicial. Nós conseguimos formar in-house os nossos próprios pilotos e depois, posteriormente, dotá-los das ferramentas necessárias para o emprego operacional da aeronave durante a missão. O nosso primeiro grupo de pilotos que formámos assim que a esquadra foi certificada foi um grupo de pilotos oriundos do Exército e da Marinha, porque, embora a nossa esquadra seja da Força Aérea, nós trabalhamos com um âmbito conjunto e então as nossas tripulações são formadas por elementos da Força Aérea, da Marinha e do Exército. Devo-vos dizer que as nossas tripulações são de 5 pessoas, um comandante de missão, um piloto remoto externo, um piloto remoto interno, um apoio de linha e um operador de sensores. São as 5 pessoas que são necessárias para garantir a nossa missão, quer durante o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, que estamos neste momento a operar, portanto, na vigilância dos incêndios, expectavelmente até dia 31 de outubro, quer nas missões do Ministério do Ambiente e Ação Climática e noutras que nos possam pedir no âmbito daquilo que nos está a cargo. Em termos de produto operacional, aquilo que nós já voámos, e em termos comparativos para perceberem de que forma é que temos crescido, este ano, para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, que abreviadamente nós chamamos de ESIR, já voámos cerca de 1.200 horas de voo. Isto representa mais do que a soma de tudo aquilo que se voou nos anos anteriores. Como é que nós conseguimos fazer isto? Através do nosso programa de treino, como referi anteriormente, em que as nossas rotinas são exatamente as mesmas daquelas que acontecem numa esquadra de meios aéreos tripulados. As nossas tripulações também estão a dar um passo muito importante, porque em termos de aeronaves não tripuladas, existe ainda uma necessidade de segregação de espaço aéreo. Essa segregação de espaço aéreo, no nosso caso militar, quando operamos a partir de bases militares, já não a realizamos. Portanto, conseguimos integrar meios manned e unmanned no mesmo espaço, respeitando as regras de tráfego aéreo e regras de conduta geral do ar.
O que é necessário? Como eu disse anteriormente, treino das tripulações. Foi também um passo muito importante que os órgãos de controle de tráfego aéreo da Força Aérea tiveram ao aceitarem este formato de trabalho. Muito recentemente, e tornou-se público, nós realizámos algo que foi um marco muito importante para nós, que foi uma travessia de Portugal continental, portanto da base aérea número 11 em Beja, para o aeródromo de manobra número 13 em Porto Santo, com a nossa aeronave. Esse voo teve uma distância de cerca de 1000 km, com 8 horas e 25 de voo, e envolveu 2 tripulações. Portanto, uma tripulação em Beja e outra tripulação no Porto Santo. O que é que nós fizemos? Nós descolámos a aeronave, a tripulação de Beja foi a pilotar a aeronave remotamente até a uma área que nós determinámos para Andover, e a partir dessa zona passaram o comando e controle da aeronave para a tripulação que estava em Porto Santo, que conduziu o resto do voo até à nossa aterragem em Porto Santo, felizmente com sucesso. O que é que nós esperamos para o futuro e o que é que nós temos como grandes desafios pela frente? Portanto, em termos de organização e de certificação, em termos civis, os meios aéreos não tripulados apresentam muitos desafios e muitas oportunidades que para nós representam também, por outro lado, ameaças. Isto é, a falta de certificação dos tripulantes ou as dúvidas que possam existir à forma como se opera, são para nós um risco quando aquilo que a gente deseja, acima de tudo, é a segurança e, por outro lado, a operacionalidade e o produto de missão. Portanto, nós temos que garantir que no futuro os nossos tripulantes estão cada vez mais bem formados e preparados para operar no mesmo espaço aéreo que as outras aeronaves, e nós não sabemos ainda aquilo que o futuro nos reserva em termos de modelo de formação e mesmo de recrutamento. Não sabemos se vamos caminhar na direção, por exemplo, que os nossos parceiros europeus, como por exemplo França, caminharam os primeiros anos como nós, com militares oriundos de várias especialidades que mais tarde se tornaram pilotos remotos, que é o modelo que a gente tem, ou se vamos formar ab início pilotos apenas para a operação de sistemas aéreos não tripulados. Este é um dos grandes desafios. O outro desafio passa também pela aeronave que poderemos operar no futuro. Eu gostaria de terminar a minha breve apresentação dizendo-vos que, para nós, um sistema aéreo tripulado não é um fim em si mesmo. Embora exista um fascínio muito grande por estes sistemas, acaba por se tornar uma coisa exótica, por ser um avião que anda no ar sem tripulação. O avião para nós só faz sentido enquanto houver um requisito para esse avião, enquanto for necessário. E aquilo que os sistemas aéreos não tripulados oferecem é, em primeiro lugar, persistência e, por outro lado, o termo inglês é o melhor, survivability. Okay? Portanto, as nossas tripulações estão protegidas, trabalhando remotamente na retaguarda, enquanto a aeronave pode entrar numa zona mais perigosa. E, por outro lado, temos então a grande autonomia que normalmente estes sistemas têm. Eu posso-vos dizer que a nossa aeronave que descolou de Beja e aterrou em Porto Santo num voo de 8 horas e 20, chegou lá a Porto Santo com cerca de metade da autonomia ainda para voar. Okay? Estamos a falar de uma aeronave que tem de peso máximo à descolagem 40 kg. Portanto, gastou muito pouco combustível, é uma aeronave altamente sustentável e que poupa bastante os recursos. Mas nós não sabemos se, de futuro, a nossa missão nos vai obrigar a voar em cenários onde 8, 10, 12 horas não são suficientes e teremos que ir até às 40, 50 horas, como outras aeronaves fazem. Portanto, estes são os dois nossos grandes desafios. Por um lado, a formação dos pilotos, e que vai envolver necessariamente o recrutamento, e por outro lado, que tipo de plataforma, que tipo de missões teremos no futuro. Estamos certos que vamos estar cá por muitos e longos anos para operar este tipo de sistemas que se tornam cada vez mais relevantes. E é esse o desejo que a gente tem para a nossa esquadra e para os militares que a integram. É serem relevantes, que possamos prestar o nosso contributo ao Estado português na missão que nos for destinada. Muito obrigado e boa tarde.